Então, como nós falamos, vamos começar agora com um raciocínio abstrato para fazermos a contraposição à abstração, que a abstração, como nós vimos, não necessariamente nos leva a uma condição ou uma situação confortável. Aí nós vamos, de novo, você imagine nadando numa piscina. Aí, ok, eu sei nadar. Aí eu já parto de um conhecimento prévio, eu sei nadar. Então, me imagino movimentando pernas e braços, só que não é mais um movimento aleatório das pernas e braços. Como eu já tenho um conhecimento prévio, o meu movimento na minha imaginação, ele já está mais adequado para que eu me movimente na superfície da água, certo? E aí, o que acontece? O indivíduo parte do que conhece, eu sei que é assim, e aí eu começo a realizar na minha mente aquilo que eu sei. Então, quando nós vamos para o raciocínio abstrato, eu já parto de alguma coisa que foi experimentada por mim anteriormente, ou que é uma informação fidedigna, uma informação que eu possa confiar. Então, mesmo que eu não soubesse, se eu não soubesse nadar, se alguma pessoa me disser como é o movimento das pernas e mãos para nadar, e eu já tiver visto aquela pessoa nadando, por exemplo, aí eu sei que eu posso acreditar nela, ela sabe nadar. Então, ela me diz que eu tenho que movimentar os braços de determinada forma, as pernas de determinada forma. Eu acredito, porque é alguém que já experimentou. Então, se eu não experimentei, eu vou utilizar alguém que já experimentou, certo? Agora, não é olhar ou ver quem já fez, mas sim aquele indivíduo explicar para mim o que ele fez. Existe uma diferença muito grande, porque quando eu observo alguém fazendo algo que eu não tenho o menor conhecimento a respeito, minhas conclusões elas são equivocadas, tá bom? Então, eu peço orientação, ele me explica. Por isso que nós temos o livro dos médiuns, porque senão bastaria eu ver médiuns trabalhando e tirar as minhas próprias conclusões. Mas o livro dos médiuns, ele me diz o que fazer. E aí é por isso que eu utilizo daquele livro para me orientar, por exemplo, nos trabalhos mediúnicos, tá bem? Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, e essa é a grande diferença do Evangelho segundo o Espiritismo para o Novo Testamento, é que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos explicações sobre os ensinamentos, que os ensinamentos, eles por si só, eles não são muito claros, especialmente porque foi colocado numa época, e tratando de um assunto muito abstrato. Quanto que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos explicações por quem vivenciou, por espíritos que têm experiência no assunto. Então é muito diferente uma coisa da outra. E aí eu já parto do conhecimento prévio, e aí eu realizo na minha mente. Aí nós já temos um raciocínio abstrato. Já não é mais uma pura abstração. Eu posso não saber, pelo minha imaginação, eu posso não conseguir nadar. Mas na mente eu já realizo algo próximo da realidade, daquilo que eu deverei fazer ou deveria fazer, do que algo que é bem distante daquilo que eu deveria fazer. Certo? E aí nós vamos. Se imagine resolvendo a equação de novo lá no nosso x mais 2y.
Aí, antes eu mostro para vocês que isso é uma equação da reta, x é igual a 2y é uma equação da reta, e a equação da reta, ela define uma reta. E eu já apresento para vocês ali o gráfico do x igual a 2y. Então, é algo que eu sei, eu já fiz várias vezes, sei que é assim. Aí eu apresento para vocês meu diploma comprovando que eu sei calcular a equação da reta. Aí vocês vêm, aceitam o que eu estou falando, aí não sabem calcular, mas vocês já conhecem a equação da reta. Tá bem, olha só. Calcular, plotar esse gráfico, eu não sei, mas eu sei que isso é uma equação da reta. Se é uma equação da reta, o meu gráfico será uma reta. Agora, qual a inclinação, Cláudio? Eu não sei, certo? Mas eu sei que é uma reta. Então, eu já parto do que conheço e consigo conceber o resultado. Então, em um momento, eu parto do que conheço e realizo na mente, quando é simples. Quando nós vamos para um nível mais complexo, eu parto do que conheço e consigo conceber o resultado. Olha só, não sei muito bem o que é, porque lá, para nadar, eu mostrei que é nadar. Aqui, eu só estou mostrando o que é uma equação da reta. E para equações de reta, nós temos várias, inúmeras. Então, só estou mostrando para vocês o básico, supondo que ninguém aí conhece a equação da reta, tá? E aí vocês dizem, olha só, eu não sei calcular esse negócio, não, mas eu consigo conceber o resultado, eu sei que vai me dar uma equação, vai me dar uma reta, o meu gráfico. E aí nós vamos para a nossa equação quadrática, certo? Aí vocês dizem, olha só, eu só conheço a equação da reta. E por essa equação, eu sei que não é uma equação da reta, então ela não vai me dar uma reta. Mas uma equação desse tipo me dá um gráfico. Então, tá bom, olha só, Cláudio, no meu raciocínio abstrato, eu consigo chegar à conclusão que eu terei um gráfico. No meu raciocínio abstrato, eu consigo nadar na minha mente. No meu raciocínio abstrato, eu consigo conceber um resultado, vai ser uma reta. A inclinação que pode variar, pode ser mais inclinada ou menos inclinada, mas eu concebo o resultado. E aqui, eu só sei que eu terei um gráfico. Então, partindo do que conhece, não concebe o resultado, mas sabe que existe um resultado alcançável. Isso que é importante. Eu não consigo nem conceber o resultado, Cláudio, mas eu sei que tem um resultado alcançável, porque pessoas calculam essa equação. Pessoas traçam a curva relacionada com essa equação. Então, isso é possível. A partir do momento que isso é possível, eu preciso só seguir para alcançar o objetivo, sendo que o meu intento, nesse caso, é calcular essa equação e traçar o gráfico relacionado a essa equação. Ficou clara a diferença entre a abstração, em que a gente parte do zero, ou então de abstrações outras, certo? Para alimentar a nossa abstração, e por isso ela não tem ponto de referência nenhum. São simplesmente abstrações. No raciocínio abstrato, eu já parto de informação fidedigna. Eu parto de um input. O que alimenta o meu raciocínio abstrato é informação coerente. Pode não ser 100% exato, dependendo do nível da informação ou de conteúdo que eu esteja trabalhando.
mas eu parto de algum nível de informação confiável para aí desenvolver todo o meu raciocínio e chegar a uma conclusão, mesmo que eu não consiga vislumbrar o objetivo, mas essa minha conclusão significa um resultado alcançável. E aí nós partimos para a fé, porque a fé raciocinada, nós falamos muito a respeito, mas ela ainda é muito complicada para nós entendermos. Muitas vezes nós pensamos que entendemos, mas muitas vezes é a limitação com que nós analisamos algumas questões. Quando nós analisamos sob o ponto de vista material, nós temos um raciocínio que não é abstrato, é o raciocínio concreto. E esse raciocínio concreto, ele não me leva a uma fé raciocinada e tampouco sólida, firme, mas esse raciocínio abstrato vai me levar a uma fé cega, por incrível que pareça. Porque esse raciocínio, quando nós trabalhamos apenas com abstrações, certo? Para nós entendermos algo que transcende o material, é equivalente a um pensamento concreto, que não nos permite chegar a um nível de entendimento maior, mais aprofundado, mais profundo. E ali tomamos o nosso exemplo. Como é alcançável, eu posso trabalhar para alcançar. Esse é o nosso exemplo da reta, da equação quadrática, em que eu vi que eu não sei o resultado, eu não consigo nem conceber o resultado, mas sei que é um resultado alcançável. Então, se é alcançável, eu posso trabalhar para alcançar. Eu sei que posso fazer algo, existe um caminho que me levará àquela condição. Não necessariamente, no nosso caso, seria nessa encarnação, mas eu sei que o caminho que devo seguir para alcançar determinado objetivo. E quando nós pensamos em fé raciocinada, nós temos que avaliar esta abordagem, vislumbrar o objetivo alcançável para que nós possamos trabalhar naquela direção, certo? Quando eu digo vislumbrar o objetivo alcançável, é vislumbrar o caminho. Quando Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim, certo? O que é? Qual é o objetivo? Ir ao Pai. O que significa ir ao Pai? Não tenho a menor ideia. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe o que é ir ao Pai segundo Jesus falou. Se não for por mim, muitas pessoas também interpretam que só os cristãos chegarão a ver Deus. Os budistas, hinduístas, muçulmanos, todos eles estão judeus, todos estão perdidos. Mas porque aí é uma avaliação muito abstrata, certo? Ir ao Pai, que é uma abstração, e se não for por Jesus, o que significa se não for por Jesus? Também é uma abstração. É quando o indivíduo pega o ensinamento e trabalha apenas de uma forma abstrata. Quando ele leva o raciocínio abstrato, ele sabe que ir ao Pai é atingir, né, uma condição evolutiva tal, que eu não sei o que significa, e se não for por Jesus, não é através da pessoa de Jesus, porque Jesus, enquanto encarnado, nem está aqui, mas através dos seus ensinamentos. Só que os ensinamentos de Jesus, muitos deles também estão nas outras vertentes de pensamento, outras vertentes religiosas. Eu sei que, muitas vezes, as pessoas se molestam com isso, mas o próprio Kardec deixou claro no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, onde ele comparou, por exemplo,
os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos Sócrates platônicos, socráticos platônicos. Então, ele fez essa comparação para mostrar para nós que os ensinamentos, os conceitos estão aí. Aí nós não vamos entrar na questão do significado de Jesus, porque nós já entramos no significado daquele que disse, certo? E não do conteúdo da mensagem em si. Nós podemos entrar em outras questões, todas elas válidas, mas para o nosso estudo aqui, nós estamos trabalhando apenas com questão de informação, tá? Informação pura, não necessariamente o significado de Jesus como o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, trazendo aquela informação, tá bem? Então, não vamos caminhar nessa direção e ficar só com termos de informação trazido por uma pessoa, né, fidedigna, que nós podemos confiar. Então, essa fé raciocinada, ela se baseia nos parâmetros. E nos parâmetros, por exemplo, quando nós vemos os ensinos de Jesus, ele não disse exatamente o que eu tenho que fazer. Cláudio, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, especialmente porque ele não podia dizer que eu não posso avançar o sinal de trânsito, ele não disse que eu não podia fazer o aborto, ele não disse inúmeras outras coisas, como uma regrinha de bolo, como o nosso Código Penal. No nosso Código Penal está escrito o que eu posso e o que eu não posso fazer. Jesus trouxe uma filosofia de vida. E para eu me conduzir a minha vida segundo essa filosofia de vida, eu preciso de um raciocínio abstrato. Na abstração, eu me perco nos mais variados dogmas que existem por aí, certo? No raciocínio abstrato, eu preciso avaliar a filosofia de vida como Jesus apresentou para nós. E aí a nossa explicação dessa filosofia de vida nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós espíritas. Então, voltando lá ao item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, ela significa é alcançável. Então, a ideia clara e precisa da vida futura é algo alcançável. E é alcançável porque o Espiritismo ele veio trazer para nós a informação. E aí nós podemos, então, trabalhar para alcançar. Certo? E aí nós estamos diante de uma situação. Olha só. Eles estão falando para nós sobre uma vida futura. É algo que eu não sei exatamente o que é. Mas eu tenho como alcançar. Para eu alcançar, eu preciso de meios novos. Porque os antigos não estavam me conduzindo nessa direção. Então, eu preciso de meios novos. Qual é o meio novo que eu tenho de informação para alimentar meu raciocínio abstrato? É a codificação kardeciana. Então, para eu alimentar meu raciocínio abstrato, eu preciso de algo novo. O que é novo? Codificação kardeciana, para mim que sou espírita. Agora, se eu quiser alcançar esse algo novo, mas utilizando informação antiga, só vai me conduzir ao mesmo lugar. Porque se eu trilhar o mesmo caminho 355 vezes, 355 vezes eu chegarei no mesmo lugar. Certo? Então, eu quero algo novo, mas utilizando apenas abstrações. Aí complica. E é isso que eu vejo, essa é a minha opinião pessoal, que está confundindo o movimento espírita na atualidade. O movimento espírita está se voltando para o antigo, em vez de se voltar para o novo. Essa é minha opinião pessoal, não tem problema nenhum quem discorda, tá bem? É só colocar, e eu deixo claro que é minha opinião pessoal.
Então, essa ideia clara e precisa vai me proporcionar uma fé inabalável. O que é fé inabalável? É a fé raciocinada. Fé inabalável é a fé raciocinada. Então, se eu sou espírita e aceito o conteúdo que está na codificação kardeciana, eu vejo que se eu não tiver uma ideia clara e precisa da realidade, eu não conseguirei desenvolver a fé raciocinada. Ponto. Então, para eu desenvolver essa fé raciocinada, essa fé inabalável, eu preciso trabalhar com a realidade. Qual é a realidade? A realidade do espírito, e não os ícones que eu tenho aqui. Porque a partir do momento que o meu computador tenha um problema, queime alguma peça, o usuário trivial de ícone não serve para resolver. Eu vou precisar buscar alguém que entenda da máquina, alguém que entenda da realidade, o que está por trás do ícone. Ele chega aqui com segurança, desmonta meu computador e faz o reparo necessário. A partir do momento que eu tenha uma noção da minha realidade como espírito, uma ideia clara e precisa sobre a minha realidade como espírito, aí eu vou poder resolver minhas questões aqui. E aí eu posso, de repente, passar por uma pandemia sem me desesperar, sem entrar em pânico, sem elevar meu nível de estresse, que a única coisa que faz é abaixar o sistema imunológico e me deixar mais sujeito à ação de todos e qualquer vírus que chegue próximo de mim ou que se encontre já no meu organismo. Dizem que todos nós temos, por exemplo, o vírus da herpes zoster. Diante de um estresse elevado, aí esse vírus encontra campo propício para se manifestar e surge herpes zoster. Eu já tive herpes zoster, foi decorrente de um estresse muito elevado, o sistema imunológico baixou completamente e herpes zoster surgiu. E eu digo para vocês, se vocês não tiveram, a herpes zoster é muito desagradável. Eu tive nessa músculo daqui, desse nervo, que veio aqui para trás, aí correu o risco de chegar até o nervo óptico, que se chegasse no nervo óptico, aí fica cego, né? Ficaria cego só de um olho, mas ficaria cego e, segundo os médicos me falaram na época, não tem como reverter. No item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Então, aqui eles deixam claro para nós que, sob o ponto de vista religioso, a fé consiste em crenças em dogmas especiais. Para o nosso estudo aqui, nós podemos substituir que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em abstrações, que constituem as diferentes religiões. Muitas das religiões, elas são baseadas em abstrações. Não vou falar todas, porque nós temos algumas filosofias, que na verdade são filosofias, nós que consideramos tudo como religião, nós do Ocidente, mas o budismo, por exemplo, é uma filosofia e as abstrações que existem, elas são muito bem explicadas. Então, no final, elas fazem parte de um raciocínio abstrato. E aí nós podemos trabalhar como abstrações, e aí não chega muito a lugar nenhum, ou então nós podemos analisar o raciocínio abstrato por trás. E aí nós temos uma profundidade muito grande. Esses monges budistas, segundo os relatos, estou falando desses monges mais elevados, sobre cada ensinamento budista, eles dizem que eles levam anos meditando a respeito, certo? Para poder compreender na profundidade. Então, um conceito em especial é a impermanência.
Segundo eles falam que essa impermanência ela é muito difícil de ser entendida na sua completude. Eu entendo, não necessariamente na completude, quando diante de um monge desses, mas para chegar a um entendimento do que significa impermanência, a ausência de existência inerente é outro conceito também, que é necessário anos meditando a respeito para conseguir compreender o total significado, certo? A gente entende. Qual é o nível que por exemplo, o Claudio Conte entende? Sei. Pode ser mais profundo, menos profundo, pode ser superficial, mas é necessário, eles passam anos meditando a respeito. E não apenas uma leitura, certo? Muitas vezes nós temos os cursos de Livro dos Espíritos, eles são feitos nas casas espíritas em 1 ou 2 anos, e aí se considera que já estudou o Livro dos Espíritos, por exemplo. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega? Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação. Então, voltando lá ao nosso céu e inferno, a fé cega aceita que tem um céu e que tem um inferno. Agora não verifica, e nem dá para verificar. O céu na concepção, né, religiosa e não a concepção física que nós temos um céu acima de nós. Mas nessa concepção, nada prova, porque ela é sem verificação. Por que é sem verificação? Porque não tem como verificar. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Então, somente a fé que se baseia na verdade. Qual é a verdade? São os pontos, as âncoras que nós utilizamos para basear o nosso raciocínio abstrato e, com isso, desenvolver a nossa fé. Eu sei que é alcançável por causa disso, disso e daquilo. E não, eu sei que é alcançável porque consta do livro tal. Certo? Ou então, porque o representante religioso diz que é assim. E não posso nem perguntar, porque é um dogma. Então, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. E aí nós entramos na grande questão, porque se apoiar nos fatos e na lógica. Quando minha visão é puramente material, meus fatos e minha lógica está puramente relacionada com a matéria. A fé que eu desenvolvo é uma fé relacionada com a matéria. Então, ela não é uma fé raciocinada do nível que nós desejamos. É uma fé raciocinada de que se eu jogar um objeto para cima, se ninguém pegar, ele vai cair. Isso é uma fé raciocinada material, certo? Pode dizer, não, isso não é fé, isso é da física. Sim, a fé raciocinada no campo material são as leis da física e da química. Só que muitas vezes eu não conheço as leis propriamente ditas. E aí eu uso muito de fé. E eu chamo aquilo de fé, quando na verdade é simplesmente uma lei da química e da física. Porque se nós formos pensar direitinho, essa fé raciocinada que nós falamos tanto, para o espírito evoluído, ela também não é fé, são as leis. Eles têm um entendimento das leis que não estão relacionadas com essa matéria, mas são leis. Tudo é lei. São as leis da providência atuando, e ela atua nos vários níveis. Então, da mesma forma que eu, sem ter conhecimento científico algum, tenho fé que se eu jogar uma moeda para o alto, ela vai cair na minha mão, ela vai voltar. Eu tenho fé, por exemplo, de que eu me tornarei um espírito evoluído.
Aí o físico aqui vai me dizer, Cláudio, isso não é fé, isso é lei da física, é a gravidade atuando sobre a matéria. Aquele espírito evoluído vai dizer, Cláudio, isso não é... Tudo bem, ele não vai dizer porque ele não fala essas coisas. Mas ele diria, Cláudio, isso não é fé, é a lei da providência que vai te levar a essa condição de espírito evoluído. Então, um é a lei da física agindo sobre a matéria, o outro é a lei da providência agindo sobre a realidade última. Então, essa é a diferença quando nós trabalhamos em termos de fé. Certo? Porque a fé, para aquele nível, eu preciso usar as âncoras relacionadas com aquele nível. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, a crença em Deus, eu sei que ali eles usam crença e depois falam em certeza. Nós vamos separar isso. Porque a crença em Deus, ela é baseada numa abstração. Eu creio que Deus existe. Tá bom, mas e se ele não existir? Não, mas eu creio que ele existe. Tá bom, Cláudio, mas se ele não existir? Quando o indivíduo tem certeza, eu tenho certeza que Deus existe. E ele fala, mas se Deus não existir? Não existe essa opção. Deus existe. Porque eu já experimentei a providência agindo em mim, eu já fiz isso, já vi aquilo outro, baseado em vários conceitos e por aí vai. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade. Sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. E isso é importante nós repetirmos, porque o Espiritismo ele triunfa sobre a incredulidade, ele caminha nessa direção, né? É o resultado que o Espiritismo conduz a essa fé raciocinada para questões espirituais, para a realidade última, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, nós precisamos nos perguntar, quando eu falo nós, não só apenas nós aqui nesse estudo, mas nós espíritas, se nós não estamos impondo ou fazendo uma oposição sistemática aos conceitos básicos da doutrina espírita, a esses conceitos que me levam a essa certeza sobre a realidade última, por causa ou em decorrência das minhas próprias limitações. E aí nós impomos certos conceitos que não podem, muitas vezes, ser questionados. E muitas vezes também por interesses dos mais variados. Sei que muitas vezes a gente pode não aceitar essa questão de interesse, mas nós vemos interesses dos mais variados, certo? São muitos interesses envolvidos. A partir do momento que a gente começa a prestar atenção no comportamento, a forma como certos conceitos são apresentados, são abordados, nós vamos observando alguns interesses, muitas vezes inconscientes. Não estou falando nem de má fé, tá? Não estou falando aqui necessariamente de má fé, mas nós vemos alguns interesses por trás de muitas dessas questões. A fé é o vislumbre de algo além do concreto, algo além do material. A fé cega, ela é apenas uma abstração. Como abstração, ela pode crer no impossível. Se eu começar a crer no impossível, então isso será prejudicial para mim. Então, se eu acredito, por exemplo, no milagre, isso vai ser prejudicial, porque eu posso muitas vezes ficar esperando um milagre. Quem vende milagres sempre vai encontrar alguém querendo comprar. E aí nós temos de vez em quando situações como há 2 ou 3 anos atrás, de médium sendo preso porque estava vendendo milagres
né? De uma forma desonesta. Então, todas as vezes que nós temos alguém vendendo milagres, sempre será de uma forma assim, duvidosa. Muitas vezes o indivíduo acredita naquele milagre, outras vezes que realmente é capaz de vender milagres, outras vezes não, outras vezes é de má fé mesmo. Mas se eu quiser o impossível, se eu quiser o milagre, aí isso será prejudicial para mim, porque eu vou ficar buscando algo que não é alcançável. Isso significa o quê? Que eu estarei perdendo o meu tempo e o tempo dos outros. A fé raciocinada, ela será sempre baseada no raciocínio abstrato. Ela sabe que é possível. E sabendo que é possível, essa fé raciocinada, ela me levará a um objetivo alcançável, algo que eu consiga alcançar, certo? E quando nós falamos de curas, por exemplo, nós podemos alcançar a cura, mas não será milagre, será sempre através de um trabalho justo e necessário, onde eu precisarei fazer minha parte, não apenas ir no templo religioso, seja ele qual for, e acreditar que eu alcançarei milagres. Tá? É necessário algo por trás. Muitas vezes, nós precisamos dizer, muitas vezes a providência age sobre o ingênuo. E aí nós observamos, muitas vezes, algo que pode ser milagres, mas no final é a providência, segundo as suas leis, agindo sobre o ingênuo. E isso nós não podemos negar, porque, afinal de contas, Deus será sempre Pai e Jesus sempre o nosso Mestre.